Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora conversaremos sobre o produtor e o produtor executivo de cinema. E para isso, estamos contando com a participação do Eduardo Nasser, que é bacharel em Direito, foi produtor e produtor executivo de vários filmes, entre eles Toque, Roubo da Taça. Também produziu vários eventos artísticos e culturais. E a Clara Ramos, que é documentarista, produtora audiovisual e pesquisadora de cinema, graduada em jornalismo pela PUC, com mestrado e doutorado pelo Departamento de Cinema da ECA, da USP. É sócia e produtora executiva da Loma Filmes, produtora de conteúdo audiovisual. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, até uma piada a respeito deste profissional. Eu poderia contar uma... O profissional acaba vivendo muitas situações inusitadas, porque cada projeto é um novo universo que a gente entra em contato. Eu estava uma vez produzindo um filme que chamava Reza a Lenda, que foi no sertão de Pernambuco, e ainda aqui em São Paulo, na fase de pré-produção, era um prédio, uma sala bem pequenininha dentro de um prédio que tinha contato com muitos outros vizinhos, que era um prédio residencial que a gente estava trabalhando. E eu estava falando da varanda e eu estava conversando com o armeiro, que é a pessoa que traz as armas para uma filmagem. E aí eu estava falando, e eu falei para ele, então eu preciso de 3 12s, 5,38, uma granada e fiz uma lista de armas e explosivos. E aí, tá bom, desliguei. E aí, a hora que eu saí na hora do almoço, tinha uma senhora que morava no apartamento da frente e ela estava me esperando para saber o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer com todas essas armas. E aí ela falou, não, porque eu estou muito preocupada que tem um pessoal... Ela achou que a gente estava organizando um roubo ali dentro da... Não era terrorista político, pelo menos. Não era terrorista político. E aí eu expliquei para ela que, na verdade, a gente estava produzindo um filme e ela ficou mais calma. Ela ficou super assustada, achando que o pessoal que estava lá e todo mundo... No cinema tem uma coisa meio informal quanto vestimenta e tal, então ela olhava todo mundo meio barbudo, ela falava, o que esse pessoal está fazendo aí? E ela ficou super preocupada. Aí eu expliquei para ela. E é isso, assim, a gente acaba vivendo muitas situações inesperadas e entra em contato com umas coisas que eu nunca saberia, cada projeto tem uma especificidade. Aí, agora eu vou fazer um projeto sobre os anos 80, aí você faz uma imersão no mundo dos anos 80. Agora fazer um projeto sobre a Amazônia, você faz uma imersão no mundo da Amazônia. Isso é Clara, lembrou de alguma coisa? Eu acho que essa característica que o Dudu comentou de você entrar em universos específicos é super marcante. Em geral, a figura do produtor, seja qual a função exata assim, dentro do projeto como um todo, sempre essa pessoa que vai resolver os desafios e tal. Então, assim como no Dudu, eu fiz um projeto uma vez que era chama Filmofobia. Então, era um jogo de expor pessoas às suas próprias fobias e tal. E daí a gente fez coisas bem bizarras, assim, do tipo colocar uma pessoa que tinha medo de rato em cima de uma cama com 300 ratos. Ai, que divertido. E daí a gente tinha que conseguir os 300 ratos, só que só tinha aqueles ratinhos do laboratório fofos, a gente começou a testar se a gente pintasse ele com anilina, aquelas tintas de confeitaria, se dava certo, daí obviamente não deu certo. Ou fazer uma roupa de pipoca para um cara que tem medo de pombo, enfim. E daí quando você vê, você tá no meio do seu dia a dia fazendo uma coisa completamente, que assim, para quem tá olhando aquilo de fora, né, fora do padrão, fora da curva, e aquilo vira a sua grande questão, né, profissional do dia, assim. Então, acho que enfim, a gente tem desafios inusitados, assim, na produção. Interessante. Então, vamos voltar a isto já. Algumas palavras. Diretor de produção, produtor executivo, e introduzir mais um para comparar, diretor geral, diretor do filme.
Tem diferença entre isso ou é apenas nomenclatura? Ele pode falar que explicou muito bem. Não, tem bastante diferença. Desses 4 que você elencou, o diretor-geral do filme é o mais diferente deles, porque geralmente é uma outra profissão, pode-se dizer assim, que com outras habilidades e até no dia a dia completamente diferente, né? O diretor, ele é o chefe do departamento artístico do filme, enquanto o produtor é o chefe do departamento. Só um parênteses, em geral, quando a pessoa vai fazer cinema, quase sempre o sonho da vida da pessoa é ser diretor. Ser diretor. Os meus orientandos que vão para cinema, a ideia que pinta na cabeça é Spielberg. Exato. Né? Exatamente. E aí tem a figura do produtor, que é o chefe do departamento, não diria técnico, mas porque a equipe técnica é uma outra coisa, mas é o chefe do departamento de produção, que vai trabalhar com questões menos artísticas e questões mais práticas do dia a dia de como fazer aquele projeto acontecer. Existe casos, aqui no Brasil bastante até, no qual funde essas duas pessoas. Então o diretor, às vezes, ele é também produtor, porque ele que conseguiu levantar o dinheiro, ele que armou todo aquele projeto. É super complicado, porque dentro da cabeça dele é uma loucura, porque normalmente o diretor pede tudo e o produtor vê o que consegue entregar e o que não consegue. Quando ele é as duas pessoas... Essa tensão, inclusive, essas duas funções, é fundamental para qualquer projeto audiovisual dar certo, porque se tem uma pessoa que só quer e não está pensando também na viabilidade, né, e como é que isso pode ser recebido dentro da realidade que você tem orçamentária e tal, é nessa tensão que a coisa... que se cria, entendeu? Entre o desejado e o possível e achar um jeito de resolver cada uma das questões. Então é super difícil, realmente, quando tem tudo só numa pessoa só. E aí as outras 3 funções que você elencou, realmente elas estão um pouco ligadas, não necessariamente, mas geralmente as pessoas seguem um caminho. Começando, o diretor de produção já é um cargo de um chefe de equipe, né? Geralmente você começa como um estagiário ou assistente de produção, que aí você vai fazer realmente um trabalho bem quase braçal de comprar coisas e... objetos de cena, por exemplo, é isso? Objetos de cena é um outro departamento. Outro departamento. Então, você, comprar que coisa que você falou? Por exemplo, fita crepe, papel e caneta para todos os departamentos trabalharem. Tá. Porque dentro do cinema você tem um departamento de arte, produção e depois a equipe técnica. A equipe técnica é fotografia, técnico de som, técnico maquinista, eletricista, toda essa parte. A arte é responsável por tudo que aparece na tela. Então apareceu na tela, teve alguém do departamento de arte que olhou. Então o objeto, esse copo que estaria aqui nesse filme de ficção, foi escolhido por alguém, junto com um diretor de arte, junto com o diretor e o produtor de objetos. A produção faz tudo que está atrás. Então, por exemplo, aquela câmera alguém teve que trazer para cá. Essa câmera quem trouxe para cá foi a equipe de produção. Que alugou, é isso? Que alugou. Alugou. E antes disso, alguém negociou o valor de locar essa câmera. Então, tem desde as coisas mais práticas, como de fato pegar, trazer quem vai buscar a câmera. Daí vai ter um assistente que vai ligar lá e marcar com o motorista de pegar. Mas tem um diretor de produção ou um produtor executivo por trás disso que fechou essa parceria ou esse acordo, esses valores e tal. Exato. E aí essa pessoa vai subindo e ela chega a ser a diretor de produção. Então, o primeiro desses 3 que você falou, o diretor de produção, ele é responsável por toda a produção, não sei como dizer, mas mão na massa mesmo, assim, de tudo que está acontecendo lá no set. É ele. Então, ele é responsável pelo transporte de todo mundo, como é que todo mundo chegou lá. Ele é responsável por todo o equipamento, todos os equipamentos que estão alugados lá, foi ele que, de alguma hora, negociou. Todas as locações, foi ele quem está fazendo a gestão de locações. Então, por exemplo, que dia que a gente pode entrar aqui nessa locação? Então, aí o diretor de arte fala, eu preciso pintar as paredes. Vai demorar 3 dias, porque eu preciso fazer uma pintura especial. Aí ele liga até negociar com o governo, se for um prédio público. Até negociar com o governo, se é um prédio espaço público. Você fala, eu quero filmar na Avenida Paulista. Aí o cara fala, na Avenida Paulista você não pode filmar. Aí você fala, então onde eu posso filmar que eu consigo uma parada intermitente de 1,5 minutos, porque eu vou precisar fechar a rua. A avenida que eu consigo fechar lá na Vila Leopoldina, te dá. Então toda essa negociação
quem faz é o diretor de produção. Então, o diretor de produção ele é uma ponte entre tudo que precisa ser feito e os fornecedores que vão te entregar tudo isso. Ele faz também a parte de segurança, é importante também, porque é uma parte que acaba sendo bem estressante para o diretor de produção. Porque você fala, vou fazer uma cena aqui que vai ter um atropelamento. Ele que contrata o dublê, ele que vai falar de certa forma, vai falar, isso a gente não consegue fazer. Ah, mas eu quero explodir isso. Não dá para explodir isso. Então, aí ele pode até, se o diretor não quiser, ele vai chamar o produtor executivo que vai falar, que vai ter uma conversa, porque o produtor executivo é chefe do diretor de produção. E é ele que vai se acertar com o diretor geral do filme. Que não é o diretor geral é outro. É outro. E o produtor? O produtor... Que não é o executivo, nem o diretor de produção. Essa figura do produtor é uma espécie de um dono do projeto, é a pessoa que vai conseguir trazer recursos para o projeto, seja através de editais ou mecanismos público-privados de financiamento, ou que vai atrás de investidores, ou é uma pessoa que tem uma ideia e consegue reunir os talentos para isso, então é o cara que vai chamar o roteirista e convidar o ator e daí transformar o projeto numa coisa possível. O produtor ele não está envolvido necessariamente no dia a dia da produção, nem no que diz respeito ao gerenciamento desse orçamento, essas tomadas de decisão que o produtor executivo faz, e menos ainda no dia a dia prático que o Dudu fala de colocar a mão na massa do todo dia. Mas é uma pessoa que pode sim estar envolvida em decisões estratégicas ou então assim, putz, o ator que é ser o protagonista do filme não vai mais poder, então a gente vai convidar uma outra pessoa. Quem é esse nome? Então ele é um cara que vai ser consultado junto com o diretor e tal, para tomar decisões, enfim, mais amplas. Ou assim, se é a pessoa também que vai trabalhar nas parcerias, seja com a distribuidora, parcerias de comercialização, que vai criar esses canais assim para o filme ser realizado. Quer dizer, esse produtor seria parecido com aquele produtor que aparece nos filmes norte-americanos, todo poderoso, né, lá nos filmes americanos, pelo menos. Todo poderoso. Aqui no Brasil o cara tá, ele contratou o roteirista, ele está buscando, bom, ele tem a grana, né? Essa é a diferença, né? Ele tem a grana, né? Ele não vai buscar, mas seria mais ou menos esse. Exatamente. Só que nos Estados Unidos esse cara não chama produtor, ele chama produtor executivo. É justamente o contrário. Mas enfim, isso só complica a nossa história. Então vamos lá. Quer dizer, imagino que quanto menor a produção em termos de dinheiro, mais cargos são acumulados pelas pessoas, sim, é isso? Sim, sem dúvida. O produtor e produtor executivo, por exemplo, muitas vezes pode ser a mesma pessoa. Aí você vê, até quando nos créditos finais, aparece 2 vezes o nome da pessoa. Produção, Clara Ramos. Produção executiva, Clara Ramos. Porque ele fez os 2. E tem a figura do produtor executivo, que a gente não falou muito, mas que eu acho que as duas tem uma função principal, que é gerenciar o orçamento. Essa é a função do produtor executivo, então ele trabalha um trabalho bastante de Excel, assim. Ele tem pessoas que fazem todos os lançamentos para ele, dos gastos, não é que ele vai ficar lá, mas a gestão geral do orçamento, quem faz é o produtor executivo. E ele tem esse trabalho de às vezes, então a gente conseguiu economizar aqui, vamos passar para lá, então ele remaneja dentro do próprio orçamento. Tem uma certa liberdade de trabalho dentro desse orçamento. Ele também, eu acho que faz uma interface com o diretor, né? Nesse sentido de trazer os problemas ou filtrar todas essas questões que estão vindo da produção. Então, por exemplo, sei lá, o que aconteceu ontem no negócio que eu estou produzindo. A locação que a gente ia escolher no ano passado, ela foi demolida, não vai mais poder ser filmada. Então tá bom, então o que o diretor espera dessa nova locação? Então tem esse encaminhamento assim, né? Então eu vou conversar com o diretor e tal, depois eu vou voltar e falar, gente, é o seguinte, vamos então por aqui ou por aqui, vamos procurar tal coisa. Pelo que vocês estão falando, parece que esse produtor pode ser produtor de qualquer coisa. Produtor de eventos, produtor de teatro, ou não? Ou cada um tem sua especificidade? Eu acho que cada um tem a sua especificidade. Assim, eu acho que o espírito de um bom produtor que é essa coisa de colocar um projeto de pé e tal, enfim, vai facilitar. Eu acho que um bom produtor é capaz de transitar entre várias áreas. Assim, eu conheço pessoas editores de produção super bons que trabalham com cinema e que também fazem produção de mega shows, por exemplo, gente que
É que acaba que você, assim, tem uma coisa também, eu acho, do produtor, que é o repertório que você vai criando, de parcerias, de fornecedores e tal. Então, assim, quanto mais repertório você tem, Claro. mais ferramentas na mão você tem para poder realizar o seu trabalho. Então, cada vez que você vai para um universo novo, você está ali dando uma pedalada para entender um pouco Então, qual que é o melhor jeito de fazer. Você tem menos experiência acumulada para saber o que pode dar errado e tal, né? Mas, enfim. Eu acho que um bom produtor é um produtor sempre, entendeu? Mas conhecer um grande estúdio que é capaz de comportar uma produção de cinema é diferente, né, de alugar equipamento de som para um show. Né? São desafios diferentes. Eu acho que tem manhas também, assim, que você vai pegando, sabe? Porque o produtor, como a gente falou antes, está todo mundo pedindo tudo pro produtor. Toda hora lá, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Uma grande manha. Assim. Exatamente. E aí você vai pegando as manhas de cada especificidade de cada uma dessas produções. Então, por exemplo, no cinema tem muita coisa que você olha e você fala assim, tá, isso eu já não vou nem prestar atenção, porque eu já sei que lá na frente não vai acontecer. Aí você poupa a tua energia nisso. Aí você fala assim, isso eu sei que vai dar problema lá na frente. Deixa eu dar bastante atenção agora, porque senão isso aí vai virar um monstro lá na frente. Isso eu acho que é uma coisa específica de cada produção. O cara que faz um show, com certeza tem uma coisa que fala, putz, isso sempre dá problema. Então precisa de uma certa experiência. Na apresentação de vocês, eu falei que Clara tem formação em jornalismo e o Eduardo Nasser tem formação em direito, né? Como é que é essa chegada no cinema, né? Ela é via transversa, é consequência do curso? Para mim foi realmente, assim, foi uma ocasião que aconteceu. Eu fui morar no exterior, quando eu voltei, estava um pouco em crise com o trabalho que eu vinha fazendo, que era desenvolvimento de políticas públicas para a área cultural. E aí minha namorada, na época, que já trabalhava com cinema, me convidou para fazer uma produção de um programa pequeno. Eu fiz, gostei. E na sequência um outro amigo que era diretor, estava com um filme já captado para fazer um filme, me chamou para... Era um filme cheio de diferenças, assim, não foi um processo muito comum, e ele queria alguém que não tivesse a cabeça de cinema para fazer. Aí ele me chamou, eu fiz, e aí eu gostei, e fui sendo chamado, e foi dando certo. Falando em jargão da área, se usou um termo já captado, já com grana... Já com grana. Para fazer o filme. Para fazer o filme, exatamente. E você? Eu, na verdade, no começo da faculdade de jornalismo, eu até tive algumas experiências com jornalismo mesmo e tal, mas daí eu comecei no jornalismo a fazer você pode fazer optar, né, o seu TCC e tal. Eu fui estudar documentário. Na verdade, eu já estava até trabalhando... Eu consegui um estágio numa produtora, caí super de paraquedas, trabalhando com produção de TV, mais coisa documental televisiva, e eu me apaixonei, achei super interessante. Daí eu comecei a estudar documentário, até virou uma outra, né, um desdobramento acadêmico, fazer mestrado e tal. Mas começou de uma maneira super empírica também, assim. Eu acho que, em geral, é assim, né? É uma coisa que é um pouco acidental, assim, de você ter contato em algum momento com esse... E várias pessoas que depois trabalharam comigo, você vai também formando, né? Não formando, enfim, que as pessoas... É um pouco uma coisa, de uma aprendizagem muito prática, né? Então, aí você vai receber um estagiário que também, o cara faz publicidade, ou o cara faz qualquer outra coisa, faz administração e tal. E daí ele vai aprendendo ali, e tem gente que segue adiante, e tem gente que, enfim, E o documentário que você faz, você apresentou como tal, também, podíamos dizer, é um pedaço do jornalismo, né? Contar uma... Tem uma interface, interface. Acho que o meu caminho é um pouco mais usual do que o do Dudu, né? Que saiu de uma formação totalmente outra. Distante. Assim, distante. E fazer um curso de cinema, pegando os alunos agora do ensino médio, que talvez almejassem chegar na produção, vale a pena? Quer dizer, é um bom caminho para chegar nessa área? Ou talvez fosse melhor fazer administração, ou direito, ou jornalismo? Como é que vocês veem? Eu acho que um curso assim, inteiro, assim, uma faculdade assim, de 4 ou 5 anos, eu acho que talvez seria demais, né? Não consigo ver.
Mas um curso de especialização de 1 ou 2 anos, com certeza, acho que seria útil. Inclusive, tem de certa forma, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma indústria muito mais consolidada, existem muito mais cursos do que aqui no Brasil. E eu já trabalhei muito com um produtor dos Estados Unidos e eles ficam impressionados, falam assim, mas aqui ninguém estudou isso de produção, né? Porque, como a Clara falou, quando a pessoa tem esse sonho de trabalhar com cinema, geralmente é na parte da direção, assim, ela vai para a faculdade fazer direção. Ninguém, eu quero ser produtor de cinema. É meio raro, né? Eu acho que eu nunca ouvi assim alguém falando. Então, eu acho que seriam mais cursos de especialização. Eu imagino que seria mais interessante curso de especialização do que uma faculdade de produção de cinema. Mas eu acho que a faculdade de cinema, assim, é legal no sentido de te dar repertório estético, sabe? Eu acho que você talvez possa lidar com mais... Mas é muito mais uma coisa, acho que de um background, assim, que talvez te ajude a, enfim, fazer melhores escolhas e conhecer mais esse universo como um todo, do que necessariamente uma necessidade para você, enfim, começar a trabalhar com produção especificamente, assim. Aqui no Brasil nós temos um curso que não está ainda disseminado, chama Produção Cultural, que, pelos meus orientandos, atrai bastante atenção. E eu conversei uma vez com uma produtora do Rio de Janeiro e ela dizia, eu acho muito legal, a produção cultural, não o cinema, porque, em geral, segundo ela, as pessoas iam para a produção a partir da própria prática na área. Então, um ator que vira produtor por necessidade ou por vontade, no cinema alguma coisa parecida, menos, né? Ou produção de eventos. E ela falava, tem um curso que ele poderia dar todos os lados, não só o lado artístico, mas também o lado de organização, administrativo, conhecimento de leis, etc. Ela estava saindo na época o curso, ela valorizou bastante. Aqui na PUC existe um curso que chega perto, que até a gente já fez um programa que é crítica, artes, em geral, artes plásticas, né? Mas estão aí ainda muito no começo. E como é que é o trabalho desse profissional? Ele, pelo que eu estou vendo, ele faz um trabalho por temporada, né? Como é que é isso, viver isso, né? Quer dizer, não ter uma carteira assinada todo mês, 13º, fundo de garantia, apesar que está todo mundo perdendo isso na legislação atual, como é que é isso? Sempre tem trabalho? Olha, a gente está assim, num momento até que, diante de um ambiente super recessivo, assim, na economia como um todo, eu acho que o segmento assim, de produção audiovisual se manteve mais vivo do que outras áreas. Assim, é mesmo? Como resultado também, assim, acho que de algumas políticas anteriores que tinham sido implementadas e tal, a questão do fundo setorial, que teve uma certa injeção de dinheiro, assim. Eu acho que se a pessoa quer trabalhar com produção audiovisual, ela realmente tem que imaginar que a vida dela vai ser muito no formato de pessoa jurídica, assim. Quase todo mundo que trabalha com a gente vai ter a sua própria empresa, sua MEI, a sua ME e tal. E as pessoas trabalham, em geral, nessa coisa por projetos e tal. Mas também tem perfis. Eu sempre passei grandes temporadas em produtoras, por exemplo. Você pode ter um trabalho numa produtora e daí você vai produzir diversos projetos dentro daquela produtora. E aí você é CLT? Não, nunca é CLT. Você também a pejotização está bem consolidada na nossa nessa área. Antes da lei atual, Muito da antes reforma, da lei. muito antes. Não, inclusive a lei atual não ajuda nada, porque a gente sempre foi PJ e a gente continua na marginalidade, assim, nesse sentido, porque essa regularização não atinge exatamente o que a gente faz. Então, você pode ter, assim, uma vida um pouco mais ou um pouco menos emocionante, assim, né? Ou seja, de altos e baixos. De altos e baixos. Mas, no geral, acho que para a maior parte das pessoas é um trabalho mais por temporada, né, Dudu? Sim, o que você acha? eu também acho, também acho. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando fixo numa produtora, mas é a primeira vez. Até então, eu realmente era freelancer de trabalho. Geralmente, o trabalho de produção envolve, estou falando de um projeto de longa-metragem, né, de cinema, uns 4 meses. Então, então é um freela, mas é um freela
que demoram um certo tempo, não é uma semana. Sim. O mundo da publicidade é muito mais efêmero. Você trabalha, às vezes você é contratado 2 semanas, começou o projeto, acabou, tchau, foi embora. O freela, a produção de um freela, de um longa-metragem, demanda muito, muito trabalho. Então é um período mais longo. Então, de certa forma, por ser mais longo, você consegue se organizar. Você tem 4 meses para achar o próximo, sabe? Não é que assim, a semana que vem eu estou sem nada. Mas, eu vou acabar esse trabalho lá em março, você já começa a conversar em janeiro com as pessoas falando, em abril eu estou livre. Então, dá para você ter um plano e executar esse plano com uma certa facilidade. Óbvio, depois que você entrou no mercado de trabalho, depois que você tem um repertório, como disse, é claro que você conhece as pessoas te chamam. Mas realmente, assim, eu vejo hoje meus amigos que também são produtores, continuam freelancer, eles acabam um trabalho, já começam um outro. E eu imagino que o ritmo é diferenciado. Deve ter momento que é pauleira, você trabalha 24 horas, estou exagerando, e tem momentos mais lentos. É um trabalho bem puxado, assim, no geral. Eu acho que para todas as pessoas, assim, eu já tive em diferentes posições, eu sinto que eu sempre trabalho muito, assim. Não é assim, você tem algum tipo de flexibilidade, eu acho que em alguns momentos, no momento de desenvolvimento de projeto, de pré-produção, você tem um pouco mais de margem, assim. E momento de filmagem mesmo é uma rotina bem militar, assim, sabe? Porque são longas horas mesmo de trabalho. Por exemplo, durante muito tempo, né, nos filmes, trabalhava num regime de 6 diárias e uma folga. É uma coisa que aos poucos, eu estou produzindo agora um longo que vai começar e a gente fez questão de fazer 5 diárias e 2 folgas, tentando buscar assim, um modelo um pouco mais sustentável para todos os envolvidos. Mas não é o mais comum, né? O mais comum é o... É 6 para 1 6 para 1 é uma mais diária comum. de 12 horas por dia. 12 horas assim, lá, né? Lá, Fora exato. você Fora ir e voltar. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.